Então, agora nós vamos dar sequência ao painel náutico com a apresentação da Elkem Silicones. Então, a Elkem vai falar da tecnologia RVB, a solução para reduzir o custo total de produção na moldagem de compósitos. E essa palestra terá dois palestrantes. Mário Maldonado, que é especialista técnico da América Latina, e Roberta Maturana, que é gerente de desenvolvimento de negócios também da América Latina. Então, eles já estão conosco, nós já vamos vê-los aqui na tela. Vamos começar com a Roberta, tudo bem? Olá, Simone, olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, é um prazer ter vocês aqui, muito obrigada pela participação da Elkem, que vai estar conosco em 3 seminários aí ao longo da semana. Desejo, então, uma excelente apresentação para vocês, que vocês consigam mostrar plenamente a tecnologia que vocês estão disponibilizando para o mercado. Nós já vamos liberar o teu material aqui para você seguir. Boa apresentação, Roberta. Bom, a gente vai começar aqui essa palestra, então, o título dela é RVB, a solução para reduzir o custo total de produção na montagem de compósitos, e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho com o mercado náutico. Pode passar. Eu vou aproveitar para apresentar o meu colega, que vai apresentar esse trabalho comigo, é o Mário Maldonado. O Mário, ele está finalizando o mestrado dele em nanocompósitos no Mackenzie, e ele já trabalha na Elkem com a gente aqui há 5 anos, e tem total dedicação aos silicones de alta performance, e ele também é o contato técnico para todas as demandas da área de moldagem aqui na Elkem Silicones no perímetro da América Latina. E eu vou apresentar a Roberta, que é a minha co-apresentadora hoje. Ela vem há 20 anos atuando no gerenciamento e desenvolvimento de negócios em especialidades químicas na América Latina. Ela é bacharel e licenciada em Química pelo Mackenzie e tem um MBA em Gestão de Negócios pela PUC de São Paulo. A Roberta está com a gente na Elkem há 2 anos, gerenciando e desenvolvendo negócios na América Latina. Pode passar. Legal. Bom, quem é a Elkem, né? Não é um nome ainda tão conhecido no mercado, mas hoje a Elkem é um dos principais fornecedores mundiais de soluções e materiais avançados. A Elkem é uma empresa global, com mais de 6.800 colaboradores. É um grupo de capital aberto, né, com sede na Noruega, e que faturou em 2020 aproximadamente 3 bilhões de dólares. A Elkem, além da divisão de silicones, ela possui outras 2 divisões, que é a divisão de silício e a divisão de carbono. Nós temos ao todo, atualmente, 29 sites de produção no grupo, além de prédios de pesquisa e inovação e escritórios no mundo todo. E hoje, apesar do grupo ter sede na Noruega, toda a parte da Elkem Silicones, ela tem as suas principais decisões sendo tomadas na França e na China. E por que isso, né? De onde vem a Elkem? Então, a Elkem, na sua estrutura atual, ela foi formada por uma holding, que se chama ChemChina. Essa holding, ela adquiriu a antiga parte de silicones da Rhodia, né? Acho que todo mundo deve lembrar da presença grande da Rhodia no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, em Santo André, com uma fábrica gigante. Então, a antiga parte de silicones da Rhodia foi comprada e foi integrada com a Elkem, que já produzia o silício metálico, e também com as operações na China. Então, esse é o cenário que nos dá, né, 75 anos de experiência na produção de diversos tipos de silicones para diversas aplicações no mercado, incluindo a aplicação que nós vamos falar hoje, que são moldagens, né? Bom, no mundo, a Elkem, ela está presente aí, como vocês podem ver no mapa, né? A gente está presente em todo o globo. A gente brinca, né, que nós somos uma opção de silicone direto da fonte, já que nós temos o acesso, né, nós somos um fornecedor verticalmente integrados na cadeia da matéria-prima, o que nos dá muita autonomia de desenvolvimento e muito acesso
a toda a cadeia de matéria-prima para que a gente possa também gerar uma segurança de fornecimento para os nossos clientes. Então, a gente tem as principais plantas das moléculas primárias sendo feitas na Europa e na China, e depois toda a cadeia do silicone mesmo, a gente tem plantas espalhadas no mundo todo. Aqui nas Américas, então, a gente tem um escritório em São Paulo, laboratório, centro de inovação, centro de desenvolvimento técnico. Temos a fábrica de Joinville, né? Há 5 anos já estamos lá, desde que deixamos o site da Rodia. E lá nos Estados Unidos, a gente tem escritório em Nova Jersey e 2 plantas produtivas na cidade de York, que fica na Carolina do Sul. E a gente se orgulha muito de investir desde o começo da nossa empresa em inovação e desenvolvimento. Esse ano nós lançamos um novo centro de pesquisa e inovação da Elkin, que fica em Lyon, na França. Ele se chama Atrium, é este da foto, e é uma celebração do compromisso da Elkin com os mais de 350 pesquisadores dedicados ao mundo do silicone. Além desse laboratório que fica na França, a gente tem outros 13 centros de pesquisa e desenvolvimento, ou pesquisa e inovação, ao redor do globo todo. Um deles fica aqui no Brasil, em São Paulo, e é dedicado a desenvolver aplicações de silicone para a América Latina e para o mercado nacional. A Elkin tem uma vantagem de ser uma empresa integrada. Nós somos um fabricante de silicone, que na prática significa que nós produzimos dentro de casa as matérias-primas mais importantes para a fabricação de silicone. Desde a extração de quartzo e silício, como a Roberta disse, que fica na divisão de silicon, até a reação do silício para a produção de monômeros e polimerização, que acontece no nosso upstream, e a formulação de aplicações finais de silicone no nosso downstream. Entre muitos tipos de silicone, incluem os silicones para moldes, que é o que interessa para a gente hoje. Sendo um fabricante integrado de silicone, a gente tem desenvolvido silicones de uma maneira bem focada no futuro e de olho nas tendências dos próximos anos. A gente entende que os nossos clientes, eles podem ser de empresas que estão explorando novas tecnologias, ou mesmo de tecnologias mais maduras, mas que precisam se renovar. Assim, a gente tem desenvolvido silicones de uma maneira focada em tendências de redução de custo, redução de peso, aumento de produtividade, aumento de segurança dos produtos. A gente desenvolve silicones pensando em produtos cada vez melhores, mais resistentes e mais duráveis. Sendo uma empresa integrada, a gente tem liberdades na fabricação de silicone, como desenvolver produtos pensando na aplicação final, já lá na molécula que a gente mesmo produz. A gente também consegue desenvolver produtos mais customizados para aplicações que sejam muito críticas e também para clientes que precisem de um produto bem específico. Bom, legal. A gente vai agora, então, diretamente falar um pouco da nossa relação, né, da Elkin Silicones com a moldagem de compósitos. Então, esse painel setorial hoje ele vai ser dedicado a esse assunto e nós vamos falar de RVB, Reusable Vacuum Bag, ou contramoldes reutilizáveis de silicone. E vamos começar pelo termo. Eu sei que RVB é um dos termos que vocês já devem ter ouvido, entre eles muitos, como o saco de vácuo de silicone, silicone reutilizável, filme de silicone, molde permanente flexível. Existem muitos nomes que descrevem uma mesma tecnologia. Não existe diferença entre a tecnologia em si, mas cada fabricante ou de silicones ou de moldes dá um nome diferente para essa mesma aplicação. Na prática, a mesma coisa. É um molde flexível construído com borracha ou elastômero de silicone para fazer infusão de peças de compósitos. E esse molde desenhado, ele é fabricado de um jeito que ele vai ser reutilizado muitas vezes. Ele não é descartado após um uso somente. A gente escolhe o silicone para essa aplicação porque esse elastômero tem uma alta durabilidade nesse tipo de aplicação, onde tem uma grande exigência térmica e uma grande exigência química. Ele não perde flexibilidade ao longo da vida, mesmo sendo exposto a muitos tipos de resina. E o processo de infusão com contramolde de silicone é um processo
que atualiza a infusão tradicional. Ele vem para resolver algumas dores, como um grande volume de resíduos gerados e um tempo longo de montagem do conjunto todo. O silicone, ele tem, na construção do contramolde, os canais de vácuo e de resina e as conexões já construídas na estrutura do silicone. Então, todos esses descartáveis, como os canais, os tubos, os conectores, o peel ply, o tech tape, eles podem ser salvos, não utilizados durante a infusão. Isso é muito... isso acelera muito o processo e garante uma repetibilidade das peças. Bom, diante de tudo isso que o Mário explicou para a gente, né, qual é a conclusão inicial que a gente pode chegar? De que esse tipo de tecnologia, né, ele está totalmente alinhado à tendência de você gerar soluções verdes, né, soluções sustentáveis. Então, as peças de compostos já vêm nessa direção, os veículos elétricos, a energia eólica, tudo isso, né, a gente participa de todos esses ambientes hoje, e esse mercado é mais um que entra nessa lista, então por isso que a gente aposta nessa tecnologia como uma solução bastante ecológica. Então, os RVBs, eles vão atuar de uma forma muito sustentável, por quê? Porque eles fecham a câmara de infusão, e dessa forma a gente vai ter um controle total das emissões de voláteis no ambiente fabril, né? Isso é muito importante para a segurança dos colaboradores. A gente também, com esse processo, consegue, já que a gente vai excluir o filme plástico, excluir o tech tape, a gente consegue reduzir muito a geração de resíduos. A gente sabe que esses resíduos são contaminados, então a gente tem um custo para, normalmente, incinerar esse tipo de resíduo contaminado na indústria, né? E a gente deixa de usar também, nas infusões com contramolde de silicone, a gente deixa de usar os canais de vácuo e todos os materiais. Bom, com isso, a gente também, de acordo com os produtos que nós temos fabricados para gerar mais durabilidade nesse contramolde de silicone, a gente consegue ter moldes com mais vida longa, menor descarte de moldes, e já que o processo é muito eficiente, tendo o vácuo e uma montagem mais fina, né, a gente vai acabar tendo essa geração de peças mais leves e mais resistentes. Bom, nesse slide, a gente procurou listar, né, qual seria um cálculo teórico de redução dos custos totais da utilização do RVB. A gente sabe que os nossos clientes e prospects, eles sempre ficam em dúvida se vale a pena ou não fazer essa transição. Então, dessa forma, de acordo com a nossa experiência, né, e o levantamento das informações dos custos de produção, custo de mão de obra mesmo, o tempo que é gasto para montar uma infusão, a gente sabe que é um tempo longo, mais o custo dos consumíveis, todos que são utilizados, e a gente chegou à conclusão, né, que, plotando essa curva, de que a partir de 20 moldagens para uma peça, né, já faz sentido a implementação desse tipo de tecnologia. E daí, em relação à durabilidade dos contramoldes, os nossos estudos também, eles variam, evidentemente que cada situação é cada resina tem um ataque diferente ao contramolde, mas a gente encontrou vida útil de 50 moldagens para resinas mais críticas, até 500 ou até mais em casos específicos. E o silicone, ele foi escolhido para essa aplicação a dedo. Silicones são polímeros sintéticos, eles são fabricados a partir de reações realizadas em cima do silício metálico. Assim, ele consegue apresentar umas características e performance muito excepcionais. Os silicones, eles aparecem em muitos formatos, eles podem ser fluidos, emulsões, graxas, elastômeros. Os elastômeros são os mais interessantes para a gente nesse tipo de aplicação. Por ser um silicone, um polímero inerte, ele não reage com a maior parte dos produtos químicos. Então, não existem ligações químicas ou degradação química direta do silicone quando em contato com vários produtos químicos e solventes.
Ele tem propriedades muito boas quando exposto a um longo esforço térmico. O que isso significa? Que, diferente de outros polímeros mais sensíveis termicamente, o silicone não perde várias propriedades mecânicas importantes quando ele passa por um trabalho a quente, como acontece em várias resinas que têm cura isotérmica. Ele não vai perder alongamento, não vai perder flexibilidade, tensão de ruptura, e quando perde, isso acontece mais para o final da vida útil dele e num nível não tão crítico. Os silicones elastoméricos, como a gente propõe para esse tipo de moldagem, eles são formulados dentro da Elkin, pensados exatamente para esse tipo de aplicação. Nós chamamos eles de RTV2, que são silicones de cura a frio, fornecidos em 2 componentes. Todos aqueles itens que todo mundo já ouviu, catalisador, inibidor, crosslinker, eles são inseridos na formulação do silicone, em uma das 2 partes. Depois de misturado, esse material tem um tempo de trabalho e ele entra em cura em temperatura ambiente. A gente entende que no mundo dos compósitos, algumas peças são grandes demais para serem curadas a quente. Então, os moldes delas têm a mesma dimensão, não podem ser curados a quente, eles têm que ter uma cura a frio. Por isso que esses silicones são desenhados dessa forma. Além disso, os silicones têm uma viscosidade baixa o suficiente para que sejam aplicados por pincel ou por spray, que é o mais interessante. Essa viscosidade baixa faz com que o silicone preencha todas as cavidades, que ele cubra completamente a superfície, independente da geometria, e cria um molde bem fiel à peça que vai ser moldada. A gente também entende que para mudar de um processo de fabricação de compósito tradicional para um processo de infusão usando contramolde de silicone, é um processo um pouco difícil de acontecer. Mas com silicone certo isso pode ser fácil. Eu vou fazer uma revisão rápida de como é essa troca, como se fabrica um RVD e põe ele em uso. Mas antes disso eu queria acalmar vocês. Nós temos um time técnico dedicado e que vai ajudar qualquer um dos nossos clientes a alcançar os melhores resultados durante essa transição. Os contramoldes de silicone são um processo de infusão. E como no processo de infusão nós precisamos de um molde inferior rígido. Se você já usa um processo de infusão tradicional, usando os filmes plásticos com pack tape, provavelmente seu molde já está adequado para o processo de infusão com silicone. Se não, se você ainda está no processo de RTM ou RTM Lite, você talvez tenha um molde certo. Eu vou pedir para passar um slide para trás. Aí, esse mesmo. Essa flange lateral verdinha que aparece, ela é bem importante para o processo, porque é nela que o silicone adere ao molde rígido e cria o vácuo necessário para a peça ser moldada. A gente recomenda na faixa de 10 centímetros de largura de uma flange lateral lisa, livre, para que o silicone entre em contato com o molde rígido. Agora a gente pode ir para frente para falar sobre os canais de resina, de vácuo e também sobre os outros itens, como conectores. Essas estruturas, que normalmente são feitas com itens descartáveis, elas, nessa tecnologia, são construídas já no molde do silicone. Assim, você não precisa de canais de vácuo, de canais de resina, e nem de ficar posicionando um por um, usando pack tape ou outro tipo de cola. Durante a fabricação do contramolde, que acontece só uma vez, os perfis de silicone, de espuma de silicone, para fazer o canal de vácuo, são posicionados ao longo da peça, e quando o material é espreado sobre ela, ele vai copiar esse formato, criando um espaço livre para o vácuo e para a resina fluírem pela peça toda. Depois disso, é construído um molde, um contramolde reutilizável de silicone, através de aplicação do produto misturado. Ele fica bem líquido, então ele pode ser espreado ou ele pode ser pincelado, e forma, como vocês estão vendo aí no vídeo, uma bolsa bem flexível, transparente, no formato exato da tua peça. Vocês podem reparar também que a montagem do sistema é muito rápida, diferente do método tradicional de infusão. Nessa foto aqui também a gente consegue observar que existem alguns clipes de içamento. Esses clipes de içamento são utilizados para peças muito grandes, que sejam muito pesadas. Não é necessário. Para peças de tamanho médio a pequeno,
é possível fazer a dobra do contramolde sobre ele mesmo para fazer a remoção. Além disso, os conectores, como vocês estão vendo, são fixos no contramolde de silicone, então eles estão sempre na mesma posição e tem conexão, engate rápido. Assim, o posicionamento dos conectores, dos canais, é sempre o mesmo. Então, o acabamento da peça moldada também é igual. Vocês podem ver no vídeo que aparece que, pela transparência do silicone, é possível ver a resina fluindo pela peça e acompanhar o processo de infusão. E aí você sabe quando ele terminou para não parar ele antes que a peça seja toda infundida. Depois de moldada, a peça vai ser desmoldada, então o contramolde ele sai muito facilmente, porque o silicone tem propriedades naturais do elastômero de silicone de ser fácil desmoldante. O silicone ele é bem flexível, fácil de desmoldar e de se remover. Pensando nisso, a gente lançou uma linha completa de produtos de silicone para essa aplicação. É importante a gente ressaltar isso. Nós somos especialistas de silicone, então nós nos dedicamos a criar soluções para esse tipo de aplicação focados no silicone. Aqui estão os nossos principais produtos. Vocês podem perceber que eles têm propriedades diferentes, pensando nos diversos tipos de peça e também de ritmos de fabricação, tempos de processo. Vocês podem ver que nós temos produtos com e sem tixotropia. Tixotropia é uma propriedade do silicone não curado, ou seja, no processo de fabricação do contramolde e não da peça, que ele não vai escorrer tanto ou vai escorrer menos em superfícies verticais. Assim, a espessura do molde vai ficar toda mais ou menos igual e não vai ter regiões enfraquecidas por serem mais finas. A gente também tem que todos os nossos produtos podem ser aplicados por aquelas máquinas automáticas de spray, que são bem famosas no mercado. Nós temos produtos de 1:1 de proporção e 10:1 também. Então, provavelmente, se você já tem uma máquina, ela é adequada. Além disso, a gente tem um produto com cura mais lenta que pode ser aplicado por pincel. E os tempos de cura, como vocês estão vendo aí, nós temos um range bem aberto. A gente tem produtos bem rápidos para pessoas com moldes pequenos ou também moldadores especializados em construir contramoldes. Esse tempo em azul, nós estamos vendo tempo de trabalho. É o tempo entre a mistura, o começo da mistura, e o começo da cura do silicone, quando ele entra em gel. Esse é o tempo que você tem para dispersar ele sobre toda a superfície. Por isso que para peças menores ou pessoas especializadas em contramolde. Depois disso, em vez, você tem um tempo total de cura. A gente também tem produtos com uma cura média e com uma cura um pouco mais lenta. Esse último produto com uma cura mais lenta, com 25 minutos de tempo de trabalho, ele é ideal para peças muito grandes, onde tem uma superfície bem extensa para ser coberta por spray, ou também para pessoas que não tenham a máquina e não tenham um consumo muito grande desse tipo de silicone e não queiram investir na máquina, aí é possível aplicar através de pincelamento. Então, faz a mistura manual e pincela esse material sobre toda a superfície. Para conseguir um bom molde, a gente recomenda a aplicação de várias camadas até se atingir uma espessura ideal. De que a gente pode falar depois sobre isso. Para conseguir a melhor adesão entre camadas, a gente recomenda que seja aplicado depois do tempo de gel, ou seja, depois do tempo azul, e antes do tempo total de cura, que é dentro desse tempo verde. A gente também sabe que os silicones passam, ao longo da vida, por muito contato com resinas, e acaba ficando impregnado com a resina, criando uma superfície de contato mais rígida e mais frágil. Então, a gente desenvolveu a nossa linha pensando na aplicação do mesmo silicone como o sistema de reparo, por isso que ele é autorreparável. Não é necessário, quando se usa um silicone da Elkin, comprar um kit de reparo com colas, primers. O mesmo silicone consegue atingir até 65% da mesma resistência mecânica quando aplicado no reparo. Ainda assim, a gente não está satisfeito. A gente continua pesquisando, desenvolvendo novas tecnologias e também melhorando a nossa linha de produtos para alcançar uma ótima performance química. A gente sabe que esse ataque químico ou impregnação da superfície que acontece nas resinas é um ponto bem crítico nessa aplicação. Porque quanto maior a vida útil do silicone, mais a gente dilui o custo de instalação e fica economicamente viável transferir o processo de fusão tradicional para um processo de contramolde reutilizável de silicone. Eu faço parte da equipe de pesquisa e a gente tem pesquisado soluções e alternativas para transformar nosso silicone em um produto mais sustentável
e mais longevo. Com tudo isso em mente, né, com todo esse trabalho global, em conjunto, para chegar em novas soluções, esse é o último lançamento da nossa linha. Então, ele se chama Bluesil RTV 3723. Ele foi desenvolvido justamente para gerar uma resistência melhorada a resinas de poliéster, principalmente pensando em vinil éster, que a gente sabe que são as resinas aí utilizadas na parte externa das embarcações, né, principalmente para contato com água salina. E nesse caso, o principal ganho foi que nós conseguimos reduzir nós conseguimos aumentar, cerca de 80% da vida útil dos contramoldes que foram testados pelos nossos clientes desse segmento. Nesse sentido, como vocês podem ver, nós somos uma indústria química, né? Mas como indústria química, a gente tem a matéria-prima e os nossos clientes são os transformadores, né? Então, nós estamos bastante acostumados a estarmos em contato com diversas indústrias transformadoras e a indústria de compósitos, apesar da gente ainda não fazer, né, de forma tão contínua parte da vida do dia a dia dessa indústria, nós estamos nos aproximando cada vez mais e como a gente pode, então, ajudar vocês, né? Já que a gente não é uma empresa que vende diversos materiais para compósitos, a gente vende silicone, a gente tem se estruturado para poder apoiar vocês a fazerem essa transição. Então, como nós temos feito isso? A gente tem se desenvolvido, né, ao longo de muitos contatos, a gente tem contato com clientes no mundo todo, a gente vem fazendo muitos desenvolvimentos, então é uma constante linha de aprendizado que a gente tenta ao máximo, humildemente, compartilhar com os nossos clientes. E a gente tem feito, então, um suporte personalizado, né, para a elaboração dos projetos, para a construção do contramolde reutilizável de silicone. Nós também, em casos específicos, quando a gente percebe que o molde não está adequado, a gente conta com a ajuda de um consultor especializado para orientar os nossos clientes no ajuste dos moldes, quando necessário, né? A gente também a gente tem, né, contatos, então a gente consegue recomendar ou ajudar os nossos clientes na aquisição da máquina de spray ou dos auxiliares que são necessários para o processo. Nós também, muitas vezes, para que os clientes possam provar essa tecnologia, né, que é para quebrar essa barreira, a gente tem a nossa própria máquina no nosso laboratório aqui em São Paulo, então a gente faz uma nota fiscal de empréstimo e leva com a gente para acompanhar essa primeira confecção do molde de silicone para que o cliente possa provar a tecnologia sem ter que fazer qualquer investimento em máquinas, né? E, evidentemente, como especialistas em silicone, nós fornecemos do nosso estoque local aqui no Brasil os melhores produtos, né? A gente tem diversas opções, o produto mais adequado para sua aplicação, visando aí a longevidade do contramolde. Bom, indo então, estamos chegando aqui próximo ao final da nossa apresentação. Se você gostou, né, de todos esses benefícios que nós apresentamos, não vou repassar todos eles, mas comparando com todas as outras tecnologias de moldagem, quando a gente vai para a infusão tradicional e depois migra para a infusão com contramolde de silicones, existem muitos benefícios realmente, que já foram, né, a gente tem um molde flexível de longa duração, que será quimicamente resistente, a gente tem economia imediata do custo total de produção, e a gente tem também a aceleração do tempo de montagem da infusão. E nós estamos aqui para apoiá-los completamente, né, e no que tiver ao nosso alcance nessa transição, ou pelo menos para que vocês possam experimentar essa tecnologia e vejam se, né, principalmente nesse momento onde produtividade tem sido uma palavra de ordem, né, com a indústria mais aquecida, então é realmente uma tecnologia que pode ajudar vocês a terem muita produtividade, né, tanto para fazer as peças, ou as embarcações, quanto várias peças, né, dessas embarcações, peças internas, a tecnologia, ela se aplica e tem sucesso. Berta e Mário. E agora a gente queria ouvir vocês. Se vocês, a gente pode te ajudar a tirar dúvidas, se ainda sobrou alguma dúvida dessa tecnologia. Nesses dois QR Codes, vocês conseguem encontrar no primeiro os nossos contatos, meu e da Roberta, tanto de WhatsApp quanto de e-mail. E no segundo, o e-book da Elkin,
que foi lançado especificamente para essa tecnologia. Obrigada, gente. A gente está à disposição para perguntas. Muito boa apresentação. Temos perguntas, sim. A primeira é: quantas infusões o silicone aguenta? Eu vou pegar essa. A gente entende que o silicone ele vai ser submetido a cenários muito diversos de ataque químico. Dentro do mundo de compósitos existem muitas possibilidades de resinas, de cura, de tempo de cura, de solventes para redução de viscosidade. Assim, é bem difícil para a gente, tendo a nossa expertise na formulação de silicones, determinar um número rígido que até aqui a gente aguenta e depois disso não. A gente tem cases de sucesso com 50 moldagens em resinas muito agressivas e mais de 500 moldagens em resinas mais tradicionais, como a Vinyl Ester. A gente sabe também que alguns truques durante a fabricação do contramolde podem estender a vida útil dele. Então, o melhor jeito de fazer, e eu como técnico, é sempre testar. A gente topa, se quem fez a pergunta aí, fazer um teste com o nosso silicone e pôr ele para rodar. É o melhor e mais confiável jeito da gente saber quantas vezes ele vai resistir, quantas moldagens ele vai resistir. Ótimo, mais uma pergunta. Qual a durabilidade do contramolde para cada tipo de resina? É bem parecida a pergunta. A gente sabe que depende muito do sistema de cura e também da quantidade, de quão agressiva é a temperatura da isoterma. Para peças muito espessas, muito grandes, com grande quantidade de resina, a dispersão do calor gerado é muito longa. Isso faz com que o silicone fique em contato com essa temperatura mais tempo e envelheça mais rápido. Então, ele alcança um número menor de ciclos. Geralmente, no mercado náutico, como a gente está falando hoje, a gente consegue um bom nível de ciclagem. A gente já tem dados positivos de mais de 300 ciclagens no mercado náutico. A gente, novamente, eu reforço, a gente topa testar os nossos produtos, colocar ele para rodar e ver na prática se ele funciona ou não. A gente acredita bastante que ele funcione pela nossa experiência. Vocês têm uma estimativa de valor por metro quadrado de contramolde de silicone? A gente tem uma estimativa de peso. A gente calcula 7 quilos por metro quadrado. E, com esse dado de 7 quilos por metro quadrado, o que você consegue ajudar a gente? Eu acho que daí a gente entra numa seara que seria mais interessante da gente discutir no caso a caso, então a gente está totalmente à disposição para estudar o projeto e adequar essa parte de proposta comercial no caso a caso, né? Acho que é uma informação mais específica. Para onde vão os voláteis? Eles não vão. Eles não volatizam. Assim, nesse cenário de vácuo, obviamente que depois do vácuo aplicado, se nós temos um cenário de geração de voláteis por um alto teor de solventes, por exemplo, a gente vai perceber sim uma geração de gases dentro da câmara, mas ele já vai estar curado. Uma vez curada a resina, a geração de voláteis é pequena ou nula. E a última pergunta, depois eu posso encaminhar o restante por e-mail. Vocês têm algum suporte técnico para a execução do contramolde de silicone? Sim, nós temos um time técnico local e também temos consultores, um consultor que é um parceiro nosso de longa data já, que nos ajuda em casos mais complexos. Pode contar com a gente, entre em contato que a gente dá o suporte que vocês precisam. Então tá ótimo. Olha, Roberta e Mário, excelente apresentação, várias perguntas, né, o que mostra o interesse pela tecnologia. Então, olha, muito obrigada e estaremos ainda juntos em outros seminários durante a semana, né, no automotivo e no Energias Renováveis. Então, nos vemos. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, Simone. Imagine, nós que agradecemos. Boa tarde a todos, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.